E olha só o nosso telão aqui, ele entrando. O Pedro Duran vai trazer o quê? O nosso tabuleiro. De novo, hein, Pedro? Tabuleiro eleitoral. A gente vai trazer o cenário em mais duas capitais. Vamos até Salvador e até Porto Alegre. Começamos por onde, hein, Pedro? Vamos ver qual que é a primeira cidade que vai aparecer aqui no nosso telão. É Salvador. Ela que é a capital da Bahia, tem uma população de 2 milhões e 400 mil habitantes, orçamento de 12 bilhões de reais por ano. E aqui os candidatos que aparecem na nossa tela já mostram, Carol, uma polarização muito clara na capital da Bahia e um cenário onde dois candidatos estão claramente à frente, enquanto os outros estão numa distância muito grande dos primeiros candidatos. Bruno Reis é o atual prefeito do União Brasil. E ele é um dos que tem o apoio de Jair Bolsonaro, o PL dentro da chapa, mas é aquele apoio que não aparece, não tem fotos, não tem vídeos. Tô com você, Peronomútil. É isso. É aquele date que você só chama pra sair, mas você não posta nada nas redes sociais, sabe? Não, pra ninguém não sei, descobrir. Pedro. É tipo isso, dizem, né? Geraldo Júnior, que é o vice-governador, é apoiado pelo presidente Lula. Inclusive, tem o PT na chapa e é o oponente principal do Bruno Reis. Vai tentar usar a popularidade de Lula lá na Bahia para conseguir um avanço nesse tabuleiro eleitoral contra o atual prefeito. E na Bahia, Lula tem um peso grande, hein? Tem um peso muito grande, mas do lado de Bruno Reis nós temos a CM Neto, por exemplo, que também tem muita força. Então, é um cenário bastante disputado. E você tem dois candidatos de outros polos políticos, o Kleber Rosa, que é do PSOL, da esquerda, e a Luciana Bucchi, que é do Partido Novo, da direita, que tem uma expressividade do ponto de vista das pesquisas eleitorais ainda muito pequena. Vamos ver como é que fica o tabuleiro de Salvador? É bom o tabuleiro de Salvador, que eu me lembro de uma das inspirações para esse quadro, que foi a avó do meu amigo Matheus, lá de Salvador, que ela tem um tabuleiro de acarajé, então é automático, né? Automático o tabuleiro em Salvador. E aí a gente vê claramente o Bruno Reis lá na frente com 60%, disparado nas pesquisas. Analistas políticos do Nordeste brasileiro entendem que esse percentual deve arrefecer um pouco quando o Geraldo Júnior for associado com o presidente Lula, ele deve herdar um pouco dessa popularidade. Um pouco do que aconteceu na disputa pelo governo. Um pouco do que aconteceu na disputa pelo governo, que a gente viu o governador da Bahia com Jacques Wagner, com o próprio Lula, com Otto Alencar, com uma série de personalidades ali disparando. E lá atrás, com 4%, tanto o Kleber quanto a Luciana. Esse é o tabuleiro eleitoral da capital da Bahia, com um cenário muito estável, com esses dois personagens na frente que com o tempo devem se aproximar. Geraldo Júnior deve avançar, Bruno Reis deve recuar. Vamos ver com qual força o prefeito chega no primeiro turno e se ele consegue levar no primeiro turno mesmo essa disputa, que é uma possibilidade, né, Carol? Falamos de Salvador, retrato de momento aqui para vocês no tabuleiro eleitoral. Temos também o quadro lá em Porto Alegre. Aqui, vamos apresentar então os candidatos da capital gaúcha, que enfrentou fortes chuvas, né, Carol, nos últimos tempos aí, justamente por isso, isso deve inclusive pautar o debate eleitoral, né, os investimentos para poder conter enchentes e cheias. 1.300.000 pessoas na capital do Rio Grande do Sul, com um orçamento de 11 bilhões e 600 mil reais previsto para o ano de 2024. O atual prefeito, Sebastião Melo, que ao longo dos últimos tempos teve uma exposição nacional muito grande por conta das entrevistas e pronunciamentos que ele deu no meio dessas enchentes, e isso é bom e ruim. De uma certa forma, se tornou uma personalidade mais conhecida, até mesmo pela população de Porto Alegre, ele que é prefeito pela primeira vez lá, está tentando a reeleição. Mas não só isso, né, Carol? Dessa mesma maneira, vieram muitas críticas dos opositores sobre a atuação dele lá. Não deixa de ser um momento de avaliação da condução da crise na cidade de Porto Alegre. E também da prevenção. Exato. Eu acho que um dos pontos principais que está se discutindo hoje em Porto Alegre, na política porto-alegrense, gaúcha, é o que vocês fizeram para prevenir que isso acontecesse. E uma das pessoas mais críticas a isso é a Maria do Rosário, deputada federal pelo PT, apoiada pelo presidente Lula, que está do outro lado
do campo político onde está o Sebastião Melo e, portanto, é a desafiante do mandatário lá na capital gaúcha. Nós temos a Juliana Brizola, do PDT, que é uma força política mais colateral. O Brizola tinha muita força, né, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, então tentando herdar os espólios da família. O Thiago Duarte, que é do União Brasil, e a comandante Nádia, que é do PP, muito embora seja uma comandante, quem está do lado de Bolsonaro nesta eleição é o atual prefeito Sebastião Melo. Da mesma forma que Bruno Reis é um bolsonarismo envergonhado. Aquele apoio discreto. Vamos ver como essas peças, então, se posicionam no nosso tabuleiro, segundo o índice CNN. O índice CNN, que é bom lembrar, ele agrega pesquisas eleitorais, várias delas, e, portanto, não tem margem de erro. E já mostra pra gente como, da mesma forma que Salvador, Porto Alegre tem também essa característica. Um prefeito dessa ala bolsonarista envergonhada, que está lá na frente, está bastante distante do segundo colocado, que é uma pessoa da esquerda, da mesma forma que em Salvador, nesse caso a Maria do Rosário. A diferença está um pouco menor aqui, porque a Maria do Rosário é também uma figura mais conhecida, né? Muito embora o Geraldo tenha sido presidente da Câmara lá em Salvador, a Maria do Rosário é deputada federal, vários mandatos, tem uma história política longa no Partido dos Trabalhadores, é uma figura conhecida. Mas esse cenário tá nos avaliando, nos fazendo avaliar que a chance aqui de um segundo turno é maior do que, por exemplo, lá em Salvador, porque o Sebastião Melo deve enfrentar resistências e deve apanhar muito nessa campanha eleitoral, justamente por conta desse tema que é as enchentes. E lá atrás você vê que ali no segundo pelotão estão mais ou menos próximos a Juliana, o Thiago e a Nádia. Esse é o cenário de momento lá em Porto Alegre. Agora a gente vai falar como é que está o jogo político em São Paulo. Porque temos uma peça aí nesse jogo que parece que vai continuar até o fim. Pelo menos é o que ele diz, viu? Tivemos o lançamento da pré-candidatura de Datena e durante ali o discurso dele, ele disse várias vezes em que mencionou ali as vezes em que ele desistiu das suas campanhas e disse que dessa vez ele vai até o fim. É justamente isso que a gente vai acompanhar. Pela primeira vez me atemoriza isso, porque eu já calcei as sandálias para atravessar o Rubicon e enfrentar quem quer que seja. E é por isso que realmente eu sinto que tenho mais responsabilidade nessa campanha do que nas anteriores. Porque dessa vez eu vou até o fim. Dessa vez eu vou até o fim. E olha como é que ele está nesse momento no jogo político. Quando o Datena entra nesse tabuleiro, Pedro, ele mexe com as peças todas aqui, ó. Mexe totalmente, totalmente. Ali. Ele já alcança no índice CNN o terceiro lugar. E o terceiro lugar é o maior risco para os dois primeiros, para o primeiro e para o segundo colocado. A eleição na cidade de São Paulo, ela tradicionalmente é uma eleição muito disputada. Nós tivemos um ponto fora da curva no ano de 2016 com a vitória de João Dória no primeiro turno. E foi só um ponto. Todas as outras vezes nós tivemos uma eleição que teve os dois candidatos disputando muito fortemente e indo para o segundo turno. Esse deve ser o cenário, muito dificilmente não vai ser isso que vai acontecer em São Paulo. Dois candidatos indo para o segundo turno com uma margem bastante apertada. Ricardo Nunes aparece na frente com 28%, Guilherme Boulos logo depois com 26%. É bom lembrar que tem pesquisas que dão Boulos na frente do que o Ricardo Nunes. Como o índice é um agregador, a gente leva em consideração todas elas e tira e agrega elas, né? Agora, qualquer jogo tem suas regras, né? Sim. Então vamos falar sobre essas regras no caso específico de José Luiz Datena, nosso colega, apresentador de TV, jornalista, mas para ser candidato, ele terá de deixar essas funções. Ele vai ter que se afastar da televisão, ele vai ter que deixar a apresentação do programa dele na televisão para conseguir ser candidato. Isso tem um prazo, isso está previsto na lei eleitoral dos anos 90, o prazo é o dia 30 de junho, isso dá para Datena 16 exatos dias para se afastar da televisão. E aí eu conversei com vários advogados eleitorais, eleitoralistas, especialistas nesse tema, que me chamam a atenção do seguinte: de fato, existe na lei um dispositivo que prevê que, caso ele não deixe a televisão, ele possa ser multado. Mas também existe na mesma lei um dispositivo que aponta que o registro de candidatura pode ser cassado, caso ele não se afaste. Estaria disposto Datena a correr esse risco de continuar na televisão e ter o registro de candidatura cassado?
nas últimas 4 vezes em que ele desistiu, ele fala, vou até o fim, vocês viram ali, né? Vou até o fim, dessa vez é pra valer, eu vou até o fim. Nas últimas 4 vezes em que ele desistiu antes do fim do prazo de desincompatibilização. Então ele desistiu antes de finalmente chegar o dia que ele tivesse que se afastar da televisão, não se afastou, continuou na sua vida como jornalista, na sua carreira e deixou de disputar a eleição. Então, o PSDB está com o calendário na mão, sabe que tem esses 16 dias para poder convencer o Datena a ser o candidato, a sustentar esse sonho, essa vontade que ele tem, não é de hoje, né, Carol? Essa é a realidade aqui de São Paulo. Também temos aqui alguns nomes do Rio de Janeiro. E aqui, Pedro, a gente não vai nem botar ainda no jogo porque são personagens que ainda não estão muito bem definidos. Porque quando a gente olha nesse momento para a possibilidade de candidatos a vice na chapa de Alexandre Ramagem, na disputa pela prefeitura da capital fluminense. Nos apresente, então, as possibilidades até aqui para a composição dessa chapa, Pedro. É importante dizer que o Ramagem estava numa disputa de 2 alas do PL, que era um grupo que queria uma pessoa bolsonarista do próprio PL, com questões ideológicas muito fortes, e outro grupo queria prestigiar a coligação. Este grupo venceu esta disputa. Ramagem prestigiará a coligação. E quem tem hoje na coligação, começando de lá para cá, aquele que vocês veem perto da Carol é o Alexandre Esquerdo, que é vereador da capital fluminense, muito próximo do pastor Silas Malafaia, e ele é do União Brasil. Ele poderia ser o vice porque Bolsonaro quer Alexandre Esquerdo como vice, segundo os interlocutores do Ramagem. Mas tem um problema. Eles também acham que o União Brasil deveria lançar o Rodrigo Amorim para ser candidato, porque o Rodrigo Amorim poderia ter uma função de questionar e criticar muito mais o Eduardo Paes do que o Ramagem. Então, o Alexandre Esquerdo ficaria de fora para que o Rodrigo Amorim fosse o candidato se o União Brasil lançar um candidato. A Tia Ju também é uma segunda possibilidade, ela que tem uma história política, uma carreira política mais conhecida, e junto com a Rosane Félix, são mulheres. E justamente por serem mulheres, elas teriam essa condição de trazer um outro lado para a Ramagem. A gente está falando aqui de MDB e republicanos. Então, a possibilidade maior hoje é que uma mulher, uma destas duas, seja vice de Ramagem, Carol. É isso, aquelas articulações que acontecem às vésperas das eleições, essa definição de pré-candidaturas, de candidaturas, a respeito da composição de chapas. E o Pedro Duran está de olho, sempre trazendo o tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia.